Namastê. Antes de a gente poder iniciar o nosso estudo da Kriya Yoga, que se relaciona à Torá e à Bíblia, a gente fazer um comentário do que se iniciou em 1950, que é a transição planetária, de que milhares de pessoas no mundo todo hoje estão praticamente alheios, não sabem o que está acontecendo, mas que compromete a seus destinos, né? Tanto que o nosso estudo de hoje, que a gente vai iniciar a Kriya Yoga, vai somar com esse comentário que eu vou estar fazendo. Hoje a gente vê muitos países, né, cujas cidades estão sendo abandonadas, como no caso da Grécia, né? E outros países também, né? Cataclismos estão surgindo em abundância, como terremotos, tsunamis, distúrbios climáticos que hoje está no mundo todo, aqui no Brasil principalmente, né? Aqui em Fortaleza, principalmente no estado do Ceará, a gente sente esse distúrbio climático muito forte. E claro que com os fenômenos naturais, como eclipses, né, que vai potencializando mais temporariamente esses cataclismos, né? Porque esse momento delicado que o ser humano está vivendo o compromete para os seus futuros reencarnes no planeta Terra ou não, porque devido a esse astro intruso que é trazido pelos cristos planetários, porque cada planeta contém um cristo, né, que é o seu anjo guardião, e traz a cada 6.666 anos esse astro para fazer a limpeza, não só em nosso planeta, mas em outros planetas mais inferiores, e que contribui para alguns planetas superiores evoluírem também, né? Porque tudo evolui, nada está estagnado no universo. Então, esse período que nós estamos vivendo, de das máscaras sendo retiradas, pessoas que se revelam ser quem é realmente, né? Temos aí que tomar muito, muito cuidado, né? Eu digo cuidado nem tanto com os cataclismos que está acontecendo e que vai acontecer com mais potência em cada país do mundo, né? Mas as pessoas com que nós nos relacionamos por aí, certo? Pessoas que vão se revelar quem são e que já estão se revelando. Eu acredito que com a prática da meditação, com a prática da Kriya Yoga, a gente vai criando uma forma de disciplina, não só no campo mental, mas também espiritual. E essa disciplina que a gente vai trazendo para a gente, ela vai criando uma espécie de metamorfose interna, né? Se nós temos maus hábitos, se nós temos más inclinações, a Kriya Yoga e a sua filosofia espiritual nos proporciona essa disciplina, né? Por mais que a mudança não venha de um dia para o outro, mas a gente está dando aquela continuidade de aprendizagem, e também devoção, porque a Kriya Yoga é uma prática devocional. Ela não é só uma prática iniciática, ela é uma prática devocional também, certo? Então, que a gente fique atento a esse processo de transição planetária, para que não seja nós mesmos vítimas de nós mesmos, tá bom? Então, a gente vai iniciar a nossa leitura e fazer alguns comentários. Ele começa aqui, né? Esse é o livro, esse é o primeiro livro que nós estamos estudando, que está sendo gravado e colocado no YouTube, certo? Brevemente, a gente vai trazer outros para complementar. Ele começa o seguinte: o mistério é parte da criação divina. Toda a criação é um jogo dos 5 elementos. O universo é o macrocosmo e cada ser humano o microcosmo. Terra, água, fogo, ar e vácuo. Encontra-se no interior de cada pessoa. Deus abençoou os seres humanos com um intelecto discriminativo, para que possam, com sabedoria, e trazer ordem e harmonia para o universo interior e exterior. Dominar sobre tudo significa que todos devem ter completo controle sobre as inclinações que residem nos centros.
serão os chakras. E sobre as ações decorrentes dessas tendências, Deus abençoou os seres humanos com a habilidade divina de controlar e regular o ambiente que o cerca. É essa a questão. Será que nós estamos harmonizando, regulando, né, o ambiente que nos cerca? Ou se somos fortes contribuintes para a degradação comportamental e psicológica de outros seres humanos? Nós, nessa condição adoecida, estamos adoecendo o outro? Ou se nós não estamos nessa condição, devemos reavaliar alguns pontos que nós chamamos de equilíbrio, certo? Porque se ainda continuamos sofrendo, é porque tem alguma coisa errada. Se nós ainda contribuímos para que outros sofram, também tem alguma coisa errada. Então nós temos que saber nivelar isso. Se Deus deu a gente o atributo da inteligência, e pela inteligência, o discernimento, a sabedoria, nós temos que saber utilizar de forma correta. Se nós estamos tendo vários processos reencarnatórios, é porque ainda estamos sobre o jugo das falhas, o jugo dos erros. Somos ainda escravizados pelo sofrimento, pela ambição, pelo orgulho, pela prepotência e arrogância. Então nós temos que avaliar alguns pontos, porque nós temos o mau hábito de olhar e avaliar profundamente, de forma maestral, o outro, mas não a nós mesmos, né? Então aqui o autor do livro, ele vem nos convidar a esse mergulho interior de autoanálise, tá certo? E aqui ele cita alguma escritura, né, que é da Jnana Shankalini Tantra 29. Ele fala o seguinte: todas as qualidades do universo encontram-se no corpo humano. Com o decorrer do tempo, a forma do corpo denso é destruída, mas o corpo sem forma, que é a alma, o espírito, é imperecível. Cada ser humano é uma miniatura do universo. O problema é que nós não temos essa consciência. Nós temos o conhecimento de que nós podemos fazer tudo. Tudo que nós quisermos, com o pensamento, no estado de nós podemos fazer. E podemos, só não fazemos por quê? Porque nós temos muitas limitações. E tem uma limitação que talvez eu diria que essa limitação seria a pior entre todas, que nos impede de desenvolver os nossos potenciais, que nos impede de que um guru autorrealizado exerça seu trabalho conosco para nos tornar pessoas iluminadas. Mas que deficiência é essa, que é o pior entre todas? A dúvida. A dúvida, ela é pior que o medo. A dúvida nos diz: será que é verdade? Ah, eu não consigo, eu não posso. Mas se eu fizer isso, então nós vamos criando obstáculos. No livro Mojude, Mojude, um homem de vida inexplicável, que foi feito pelo Osho, ele conta a história de Mojude, que Mojude, para mim, é o verdadeiro Kriya Yogi. Ele não tem dúvida. Ele diz: mergulhe no rio. Ele não se questiona se vai se afogar ou não. Ele diz: abandone seu trabalho. Ele está ganhando salários altos. Ele abandona, sem questionar. O seu guru é a sua intuição. É por isso que é um homem de vida inexplicável, mas nós somos transbordados de dúvida. Às vezes você necessita de um homem autorrealizado para lhe conduzir na sua jornada para a felicidade, porque a felicidade não é algo que você diz: ah, eu estou feliz. Não, você ainda continua miserável. Ah, estou sereno. Não, você ainda continua a pessoa perturbada. E é necessário um guru, um mestre autorrealizado para lhe conduzir. Mas quando você se depara com um indivíduo como esse, você tem muitas dúvidas. Ah, mas ele mora aqui em São Paulo, usa roupa comum. As suas vestes não esconde quem você é. Você pode se adornar de ouro, joias, roupas caríssimas, mas não vai mudar quem você é. A sua personalidade, o seu caráter ainda vai ser o mesmo. E você acha que um guru
pelo fato de não estar usando aqueles vestidos orientais, barba longa, cabelo grandão, você acha que ele não é um homem autorrealizado? Então, a nossa prepotência, a nossa arrogância, cria isso, as dúvidas. E acaba que você aprende uma iniciação em Kriya Yoga, uma meditação com um guru, você pratica 1000 anos com ele, mas você não evoluiu sequer 1%, porque você está com os dois braços e as duas pernas e a cabeça lá atrás, só o peito à frente. Enquanto que às vezes chega uma pessoa já constituída de grandes bons karmas, esse não vai chegar a ser nem aluno, porque ele já pula para a condição de discípulo. E tudo aquilo que o guru fala é ordem para ele. Ele não questiona, porque ele sabe que o guru, ele conhece todas as suas necessidades e anseios. Ele conhece seus pontos fortes a ser trabalhado, mas também conhece os pontos fracos a ser combatido. Então ele aceita sem nenhum questionamento, porque nós temos o mau hábito de comparar as pessoas de acordo com o que nós somos. E isso nos impede realmente de nos deparar com alguém autorrealizado. Às vezes pode ser até mesmo o seu filho que passou anos e anos fora, alcançou a iluminação, mas para ele, o seu filho ainda é a mesma pessoa, teimosa, mas também alegre. Você não consegue reconhecê-lo. Ele mudou. Já não é mais seu filho. É algo que está muito mais além da sua ignorância. O seu filho se tornou Deus entre os homens na terra, para conduzi-los também a outras formas de libertação. Então nós temos que saber discriminar tudo isso aí direitinho, para que a gente não possa perder essa oportunidade de crescimento. E ele fala, tendo criado o universo inteiro, Deus o permeou com sua divina presença. Deus é onipresente. Ele é o Espírito Supremo, a essência de tudo, a eterna substância de tudo. Uma vez que Deus está em toda parte, todo lugar e todo tempo o contém. Deus está atrás, na frente, à esquerda, à direita, acima, abaixo, ao lado, dentro e fora. O Senhor diz: o céu é o meu trono e a terra o estado dos meus pés. Que espécie de casa você me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Isso está em Isaías 66, 1 e 2 e Atos 7, versículo 49 e 50. Falar de Deus é a coisa mais fácil que você possa imaginar. Eu sempre digo isso. Sempre afirmo. Você falar de Deus é a coisa mais fácil. Você vai fazer suas orações. Senhor, Deus Pai de bondade. Você vai cantar uma música onde Deus, a palavra Deus está presente. Um poema. Um diálogo entre religiosos, espiritualistas. Mas ali é apenas um revestimento. É apenas um revestimento para nos confortar superficialmente. Porque falar de Deus é uma coisa, ir em sua direção é uma coisa completamente diferente. E por que que muitos fracassam? Não vão dar seus primeiros passos em direção a Deus? Porque para você ir em direção a Deus, você sabe que para chegar a Deus não pode haver lixos internos, entulhos, podridões, não pode. E a gente geralmente não quer se livrar de tudo isso, porque nós aprendemos com a nossa educação que esses lixos internos são prioridade, são importantes. Ou até mesmo instinto de defesa, uma forma de gostar do outro. Por exemplo, ciúmes, fomos treinados que o ciúme é uma prova de amor. Um amor que mata o sexo oposto, né? Fomos acreditados de que ter orgulho é a coisa melhor do mundo. Eu tenho um orgulho do meu marido, do meu filho, da minha mãe. Mas ninguém sabe o significado do orgulho, que é uma das piores doenças da alma. Né? Então, fomos ensinados a tudo isso. Mas nós não fomos ensinados
nem condicionado e nem treinado a ir em direção a Deus. E quando você se depara com a Kriya Yoga, que a Kriya Yoga ela é comprovada cientificamente, historicamente, que a Kriya Yoga é o único caminho até hoje no mundo, você pode pesquisar aí, fique à vontade, que é o único caminho espiritual no mundo hoje que realizou diversas mulheres em Samadhi e homens. Até hoje nunca ouvi falar que uma religião qualquer tornou uma pessoa iluminada, que um caminho espiritualista tornou uma pessoa iluminada, que um reiki, um jorei tornou uma pessoa iluminada. Mas eu sei que a Kriya Yoga tornou muitas mulheres iluminadas, e homens também, chamados Siddhas. E a Kriya Yoga, ela é uma prática iniciática, ela não é ensinada em academia ou espaço de yoga. Ela é uma prática restrita e fechada. Poucas pessoas têm acesso. Por que eu digo poucas pessoas que têm acesso? Porque Deus só desperta a vontade em um indivíduo para se iniciar em cria se aquele indivíduo já está pronto para dar seu último passo. Vocês sabem o que é o último passo? Vocês já deram milhões de passos. Agora, o último passo que você vai dar na sua vida, neste planeta, para cortar o círculo de Sansara, da reencarnação, e você habitar planetas superiores. Porque numa vida você pode alcançar a pureza espiritual, ou a iluminação espiritual, ou Samadhi, Satori, Nirvana, como queira chamar. Em 4 anos, você pode alcançar. 5, 10 anos você pode alcançar. 5, 10 anos se você for um Kriyogi preguiçoso. E olhe lá se alcançar. Porque um verdadeiro Kriyogi, um devoto de Deus, ele talvez se ilumine em 2 anos. Porque a Kriya Yoga é uma ferramenta muito poderosa. E não está para qualquer pessoa. Tá certo? Deus. Vai falar. Então Deus só dá a Kriya Yoga para quem realmente está pronto. Tem pessoas que, anos atrás, queriam se iniciar em Kriya Yoga, mas nunca deu certo, porque realmente não era para se iniciar. Alguns lutaram contra lutaram contra o rio de correntezas e se sufocaram e desistiram. Já outros estão cabaleando e outros estão evoluindo. Uma discípula minha na Índia, a Siddhananda, ela este ano alcançou o primeiro nível e grau de Savikalpa Samadhi. Para mim foi o maior presente, porque agora eu posso desencarnar sabendo que um dos meus discípulos realmente alcançaram, porque ter alunos e discípulos são totalmente diferentes. O discípulo, ele é devoto ao seu guru. O seu guru, ele é tudo que se possa imaginar, Deus na terra e ele, Deus no céu e ele na terra. Já o aluno, não. O aluno, ele está mais envolvido com o mundo externo. Pratica a sua Kriya Yoga quando dá para ele, porque ele não consegue, pela preguiça, não criar uma disciplina. Ah, mas eu tenho tempo de manhã até a noite. Tem a noite todinha que você perde tempo dormindo, vai praticar Kriya Yoga. Não existe desculpa. Eu vejo muitos alunos chegando para mim reclamando porque não tem tempo e às vezes eu seguro a gargalhada porque realmente ter tempo tem. É a preguiça que não deixa. Já dormiu durante séculos, milênios, já dormiu milênios e milênios. Ainda quer dormir mais? Não, cara, vai praticar Kriya Yoga. Se Deus para ti não é nada, então você está no caminho certo. Mas se Deus é algo importante para você, você quer ir na sua direção, então deixa de preguiça, deixa de sono e vai praticar a tua Kriya Yoga. Tá certo? Lá nas Upanishads diz o seguinte: assim como a aranha tece a sua teia com sua saliva, vive e atua sobre ela, e por fim a engole similarmente. Deus, o Senhor,
cria o universo inteiro por ação do seu pensamento. Ele se manifesta e depois faz retroceder o universo inteiro para dentro de si. Deus é a causa material e o instrumental da criação. É a conservação e a dissolução de todo o universo. Aqui vai lembrar, lá no livro dos Espíritos, né, ali da doutrina espírita, e pergunta o que é Deus. Né? Ele diz que Deus é a causa primária, né, de todas as coisas. Realmente, Deus, ele é o criador de tudo. Se nós somos uma fagulha, então nós viemos dele. Então nós podemos ter poderes incomensuráveis, uma paz que ninguém possa roubar e faculdades espirituais que nos proporcionam, como também mental, alcançar em tão pouco tempo a nossa iluminação. Mas estamos tão embaraçados com os nossos problemas, estamos tão embaraçados com compromissos fúteis, frívolos, que essas futilidades, essas frivolidades, para nós é prioridade. Porque nós vivemos sob o jugo dos cinco sentidos. Somos escravizados pelo que nós vimos, somos escravizados pelo que nós escutamos, somos escravizados pelo que nós comemos e bebemos. Dissemos 1001 desculpa para não progredir. Você ficou escravo do trabalho, do dinheiro, ficou escravo de família, você ficou escravo do seu papagaio, da barata que está na sua casa, e você acha que essas pessoas e tudo isso vai lhe proporcionar felicidade. Não vai. Se você um dia chegar para mim dizer eu sou feliz, eu vou lhe dar uma tapa na sua cara. E você vai provar para mim naquele momento que você é ainda um miserável. Você vai sentir raiva, sentir ódio, vingança, é melindroso. Você vai provar naquele momento para mim que você se enganou durante muito tempo. Porque você é escravo dos cinco sentidos. Se você pegar os cinco sentidos e trazer para dentro de si, aí a condição muda completamente. Mas até lá, ficar sobre teorias, ficar sobre teoria de livros, não vai te tornar pessoas iluminadas. Não vai te levar a lugar nenhum. Eu vejo amigos meus pagando cursos caríssimos, cursos totalmente vazios, por pessoas que nem sequer são exemplo do que ensina, né? Nem sequer são exemplo de autorrealização. Eu já vi um curso lá no Facebook, mais ou menos assim, se eu não me engano. Aprenda a conquistar a sua autorrealização espiritual. Aí eu fiz um comentário e o dono do comentário, ele pegou, me detonou e me cortou. Aí depois, um amigo meu que estava lá, ele disse que várias pessoas começaram a detonar, né? Porque como é que uma pessoa que se diz, uma pessoa que quer dar um curso desse, não é uma pessoa auto-realizada, é um hipócrita, né? Porque de hipócrita nós temos muito por aí. Então, se você paga cursinhos que não vai levar a lugar nenhum, né, apenas para as suas necessidades materiais, cara, vamos ser inteligente. Se você quer aquele curso, você faça. Desde que você não esqueça do principal. Porque aqueles conhecimentos que você está fazendo não vai ter nenhuma utilidade na vida após morte. Isso eu garanto. Quantas pessoas que se arrependeram, né, quando chegaram no plano espiritual, que perderam tempo demais na vida com futilidades e frivolidades. Que não seja nós, né, a chegar a ter esse arrependimento tardio, né? Porque tudo que nós fazemos gera consequências, tá bom? Ele fala: em cada ser humano, os cinco elementos permanecem em sua forma sutil, nos cinco chakras inferiores, do laríngeo até abaixo. Na coluna vertebral, do pescoço até o cérebro, o éter, que é o céu, é a substância mais sutil. O cérebro é a parte principal do corpo humano. E o céu, no universo do corpo, Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. O cérebro
é o trono de Deus e o céu interior. E os seus pés descansam na base da coluna, onde se localiza o elemento terra. Cada ser humano é permeado pela presença de Deus. Assim como a criança é a imagem vívida de seus pais, transportando suas incontáveis qualidades genéticas, cada ser humano é a imagem de Deus, a forma corporal visível. A forma corporal visível esconde uma forma invisível, uma contraparte imperecível, chamada de alma. A alma é o corpo, a alma e o corpo juntos constituem Hansa, né? Então, assim, só repetindo o que nós comentamos anteriormente, né, nesse contexto de que nós somos deuses, que nós temos a mesma capacidade criadora. Se nós somos co-criadores, o que é que nós estamos criando? O que nós estamos criando é baseado em nossos desejos, em nossas ambições, em nossos egos, mas nós não estamos de forma nenhuma criando algo divino. Se nós estamos criando algo divino, por que é que nós chegamos a esse nível tão imoral e deplorável de comportamento? Se nós estamos criando algo divino, por que é que nós ainda vivemos sob o jugo da hipocrisia? Estamos em uma religião detonando outras religiões. Se nós estamos no caminho espiritual, detonando outros caminhos espiritual. Se nós estamos em casa falando mal do outro. Então, até hoje, os seres humanos não estão criando nada divino. Deus, compadecido pelos miseráveis de seus filhos, trouxe vários avatares. Buda, os que vieram antes dele, depois dele. Lao Tse, por exemplo, né? Tivemos aí Babaji, Lahiri e tantos outros, e ainda mandou um ser angélico, que foi Jesus. E mesmo assim, vivemos nesse planeta como um verme rastejante. Nós estamos ainda vivendo na condição de mendigo. Nós só amamos quem nos ama. Ah, se tu me amar, eu te amo. Se tu me der, eu te dou. Ah, mas não é assim não. Tem que me dar algo em troca. O ser humano, infelizmente, tem essa condição. E é necessário que venha algo muito além das suas ignorâncias, no caso a Kriya Yoga e a sua meditação, para poder transcender, né? Mas fica aí a dica para quem já é iniciado, né? Se tá, ainda vive sob o jugo dos cinco sentidos, que comece a reverter o processo. Para quem não é iniciado, que aproveite aí a vida ainda presente para receber a sua iniciação e vivenciar arduamente uma disciplina espiritual. Aí sim, você vai receber inspiração dos grandes mestres do alto, que vai lhe conduzir os passos em direção à sua libertação. Certo? Na Upanishad, ele diz o seguinte: o único Deus que se esconde em todos os seres e tudo penetrando, o ser interior de todos os seres, o ordenador de todas as ações, aquele que habita em todos os seres, a testemunha, o conhecedor, o único desprovido de predicados. Aí me vai lembrar Babaji, me vai lembrar também o próprio Osho, né? Me vai lembrar também Ramana Maharishi, quando ele fala que quando o indivíduo está lá num estado profundo de meditação, ele está observando a si próprio. E quando é muito profundo e continuado a prática, chega um momento que aquele que observa se torna o observado. E ele, para alcançar o primeiro nível de iluminação espiritual, que é Savikalpa, porque Savikalpa tem 4 níveis. Se ele alcançar o primeiro, já é uma grande coisa. É quando ele está lá na prática e ele entra em um transe, um êxtase profundo, que leva horas e horas e horas e horas, dias e dias e dias, ou até semanas. Aí ele alcançou o primeiro estágio.
porque a energia Kundalini ela despertou naquele momento. Mas ele corre o risco de perder a iluminação, porque Savikalpa, como disse, tem 4 níveis. Se você chegou no terceiro nível, no quarto, você já não perde mais. Para chegar no último estágio, o Nirvikalpa é muito rápido. Então, se você ainda está escravo do mundo, você pode perder, tá bom? Aí ele fala o seguinte: Deus está presente em todos os seres vivos, mas não somente neles. Sua presença encontra-se por toda parte. Né? A beleza de Deus, porém, se manifesta mais nos seres vivos. Ele é a alma, ou Atma, em tudo. Ele permite que cada um de nós desempenhe nossas tarefas. O homem reina supremo na criação de Deus. Todas as criações inferiores, a exemplo dos animais, nascem como tais e morrerão do mesmo modo que nasceram. Somente o ser humano pode evoluir a ponto de julgar o bem e o mal. Eu discordo. Nós, na escala de evolução, já fomos animais, vegetais e minerais, pequenas mônadas, átomos e moléculas. Então, os peixes evoluem, as rochas evoluem, pedras evoluem, as árvores, as plantas, as flores, gramados, todos evoluem. Até chegar um dia, depois de bilhões de anos, a condição humana. E a condição animal, e do animal à humana. Então, tudo está em processo de transformação. Talvez o autor aqui não tenha se aprofundado, porque o autor, antes de Yoga, ele era professor de filosofia, era um intelectual, mas ficou a desejar. Mas no que compete ao ser humano, nós evoluímos porque nós temos também uma consciência. E a consciência, ela é uma faca de 2 gumes. Você sabe o que é certo, mas você faz o certo. Você está evoluindo em direção ao bem maior. Mas se você escolhe o mal, então você não está evoluindo. Diferente dos vegetais, dos animais, que não vai ter a lei dos maus karmas, você vai ter. Então a sabedoria e o discernimento juntos nos progride espiritualmente, mentalmente. Né? Então essas são escolhas, o livre-arbítrio, que é um dos atributos que Deus nos favorece. Essa evolução do instinto animal para a racionalidade não para por aí. Por meio da própria hereditariedade no meio ambiente da cultura, os seres humanos têm o poder de se elevar até que possam perceber sua própria divindade, no estado de completa realização de sua unidade com Deus. Há 2 tipos de seres humanos. Aquele que vive sob as velhas desculpas para viver na sua zona de conforto, do materialismo, a ambição, o desejo de ter uma casa bonita, um apartamento bonito, o carro do ano, ser rico. E há aquele que, ante a situação e condições que Deus lhe favoreceu, ele sente um anseio muito grande de evoluir. Imagina só o primeiro homem na condição de um Siddhartha Gautama, que era um príncipe, que tinha tudo em seu palácio. Na condição de um Mahavir, ou Mahavira, que era um príncipe também no seu palácio. E quantos reis e rainhas deixaram sua riqueza para tornar-se pessoas autorrealizadas espiritualmente? Será que nós teríamos a coragem deles? Ou viveríamos sobre o jugo da riqueza, de ter tudo nas mãos? Mas eu lembro lá no Evangelho segundo o Espiritismo de uma rainha que tinha tudo, tinha até escravo, que lhe dava banho, lhe enxugava, lhe servia, e ela os repudiava por serem inferiores a ela. Mas quando ela desencarnou, em sua total miséria nas regiões umbralinas, e quem quem a resgatou foi aqueles ex-escravos, já desencarnados, que ela repudiava, e a vergonha que ela teve. O que é que eu quero dizer? Viver na Terra é bom, porque nós estamos vivendo um luxo comparado a outros planetas inferiores.
Mas nós temos que tomar muito cuidado com as armadilhas que nós criamos para nós. Criamos tecnologias que nos ambicionam, criamos situações que nos entorpecem a mente, tirando da racionalidade, e acabamos nos perdendo no caminho. Ou queremos ficar só intelectualizado para falar bonito, mas perde a essência da sensibilidade espiritual e se torna um hipócrita. Temos que tomar muito cuidado para nós não cairmos nessas armadilhas. Se nós estamos caindo, ou se nós já cairmos, temos que tomar muito cuidado. Temos que parar e refletir e questionar. Será que o que eu estou fazendo é agradável a Deus? Será que o que eu estou fazendo é o suficiente para Deus? Será que é isso que Ele quer? Eu, como um Kriya Yogi, será que eu estou sendo um devoto de Deus, como o meu mestre lá me ensinou? Será que eu estou fazendo as minhas práticas como presente para Deus? E se estou, será que é suficiente? Se não estou, será que eu estou escravizado realmente, né, amaranhado pelas coisas do mundo? Nós não queremos fazer essas reflexões. Por quê? Sentimos vergonha, alguns acham que é perca de tempo e acaba se afundando cada vez mais. E quando quer voltar para respirar, já é muito tarde. Já morreu sufocado, tá certo? Em linguagem yogi, isso se chama Nirvikalpa Samadhi, né? Que é quando você alcança o estado de iluminação espiritual. Existe Nirvikalpa Samadhi, e lá no Sutra de Patanjali, de Marashal Govindan, que nós estudamos, ele conta os graus de Savikalpa, para alcançar o segundo e último, que tem também os graus para chegar, que é Nirvikalpa. Mas ainda existe um terceiro e último, que raros homens, raras mulheres, que eu só encontrei até o momento uma pessoa que alcançou esse último grau, que é o terceiro e último, chamado Saruba Samadhi, que no caso foi Mahavatar Babaji, certo? O estado sem pulso e sem respiração. Porque o que é esse estado sem pulso e sem respiração? É que a pessoa morreu? Não. Eu lembro que, eu não vou contar da origem, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não conhecia muita coisa, nem conheço muita coisa. Mas eu tinha meus transes, meu estado de êxtase, né, de Savikalpa. E eu pedi para minha irmã dizer assim, olha, quando for, eu vou entrar em êxtase às 19 horas, mas quando for às 6 horas da manhã, tu vem e me desperta, né? O que causou aí uma pequena confusão, porque para ela eu tinha morrido, né? Porque quando deu 6 horas, eu ensinei para ela como deveria me despertar com o mantra Om no meu ouvido, e eu não, na época, eu não conseguia voltar sozinho. E ela começou bater no meu rosto, jogar água gelada. Aí foi quando ela começou a pegar nos locais onde sente-se o pulso, e ela percebeu que eu não tinha pulso nenhum. Que a minha aparência, apesar de uma fisionomia tranquila, de paz, mas estava cadavérica. E ela, na cabeça dela, entrou em desespero, e que quando eu despertei, já estavam os vizinhos tudo dentro da minha casa, né? Ela não entendeu muito bem quando eu falei do estado de êxtase, né? Yogananda também fazia isso. Ramana Maharishi, Ramakrishna, né? Shri Yukteswar, o meu guru, Shri Mukherjee e tantos outros, quando alcançavam um certo grau de autorrealização, eles entravam nesse estado de êxtase também, certo? O que você também vai alcançar se manter uma disciplina de práticas de Kriya Yoga, vocês que são iniciados em Kriya Yoga, certo? Essa é a completa manifestação da divindade no ser humano. Dessa maneira, o homem domina a criação. O outro aspecto da bênção de Deus é que, pelo esforço próprio,
Todos os seres humanos são capazes de desenvolver a habilidade de controlar e regular suas vidas. De modo geral, as atividades humanas manifestam-se por intermédios dos cinco centros, localizados na coluna vertebral, que regulam os interesses materiais, sexuais e físicos, emocionais e intelectuais, simbolizado pela presença dos elementos terra, água, fogo, ar e éter. Quer dizer, que o ser humano que não ainda despertou para as divindades espirituais trabalha do laríngeo ao último chakra, mas não despertou para trabalhar os sagrados, Kutasta e o que está aqui em Fontanella. Somente aqueles compostos de bons e grandes karmas que Deus revelou a Kriya Yoga, que ele vivencia, é que consegue, quando arduamente pratica Kriya e meditação, viver desses dois. Isolando os demais, ainda traz o cardíaco, certo? Quando Deus instruiu o homem a subjugar a terra, os peixes do mar, as aves do céu e toda criatura viva que se mova sobre a terra, o fez simbolicamente, numa referência alegórica ao domínio sobre a natureza animal do seu corpo. Ele fala aqui, vivendo em consciência divina e de maneira equilibrada, os seres humanos podem controlar suas tendências, armazenadas nos cinco centros inferiores da coluna. O centro da base ou da terra representa a prosperidade e as atividades materiais. O segundo centro regula os prazeres sexuais e a própria criação, e é representado pela água. O terceiro centro, no umbigo, é o da digestão, onde se manifesta o fogo ou a energia solar. O quarto centro é o do coração, da atividade emocional. O quinto centro, da garganta, é o da respiração ou do ar. As qualidades animais e divinas coexistem no ser humano. E por essa razão, Deus deseja que as pessoas dominem sobre todas as coisas. Então, quando você consegue migrar desses cinco inferiores para os dois superiores, você consegue dominar os demais outros, certo? Mas lembre-se, quando digo árdua disciplina, não é só você sentar e fazer todo dia cria meditação, não é. Renúncia, sacrifício, esvaziar ao estudo de si mesmo e estudo daquele conhecimento espiritual. Disciplina e vontade. A vontade é a águia, é o fogo que dá substância a todos esses quatro. Se não houver esses quatro, você não consegue fazer e você fracassa em suas práticas espirituais. Certo? Começamos 8h30, então a gente vai até 9h30, tá? Aí ele fala o seguinte: a criação é um jogo cósmico divino. No entanto, a humanidade é tão envolvida pelo mundo material, no drama cósmico da ilusão, que se esquece de seu relacionamento com Deus. A criação é um jogo cósmico divino. No entanto, a humanidade é tão envolvida pelo mundo material, no drama cósmico da ilusão que nós criamos, que se esquece de seu relacionamento com Deus. Você acha que se relacionar com Deus é ir para a sua religião, é ficar lá no seu quartinho fazendo a prece. Você acha que está criando uma relação íntima com Deus. Você acha. Mas ali são paliativos. A sua relação íntima e verdadeira com Deus é quando você sai da sua zona de conforto para caminhar em direção a Ele. Aí você vai criando uma relação íntima. Porque em cada prática espiritual que você vai realizar,
o seu pensamento e sentimento está nele. Eu vou praticar cria. Eu faço uma prece e digo na minha prece, no coração e mental, que essa prática é uma oferenda para o Senhor. Então, o sentimento transmuta. E com o tempo, eu vou tendo vislumbre do amor, vislumbre da felicidade. Vou ter pequenos momentos de êxtase, de alegria, que não é motivada por algo externo, mas interno. Então, é sinal de que eu estou criando uma relação íntima com Deus. Aí eu vou fazer aquele ritual religioso, aquele outro ritual. Você pode fazer 1001 ritual, mas não vai criar relação. Porque é algo de dentro que vai em direção a Deus. Não é algo fantasioso, ritualístico que você possa fazer, que é externo para Deus. É impossível. Teve um caso de um aluno meu, ex-aluno, né? Que me chamava de guru. Você é meu guru, você é meu guru, meu guru. E eu sempre desconfiava de pessoas que chegam para mim e dizem, você é meu guru, você vai ser meu guru. Eu fico calado, porque essas pessoas são pessoas perigosas, né? E estão destinadas ao fracasso, né? E que cedo ou tarde se revelam, né? Então, querem ser devotos de Deus. Ser devoto não é você pegar uma imagem de Cali, de Jesus, de São Tomé, de Francisco de Assis, de Shiva, e fazer lá as suas preces com incenso e vela. Isso não é devoção. Nunca foi devoção e nunca será. A realidade no Ocidente é muito triste e fantasiosa, né? Ser devoto é ir em direção àquele que você quer e deseja alcançar. Seja Buda, Jesus, seja Ramatiz. Se você quer ir até ele, então você tem que ser devoto. É algo que é interno, não é externo, tá? Esse esquecimento traz miséria e infelicidade. E é a causa de todos os problemas da vida, quando você esquece de Deus. Porém, é possível superar esse engano, ilusão e erro através da oração sincera e da meditação. Então, diz assim, eu escutei a voz de Deus. Aí eu pergunto, quantas horas de meditação profunda você faz? Não você faz nem 10 minutos, nem 5. Mas Deus falou através de mim. É mesmo? Eu não sabia que Deus se manifesta onde há muita sujeira, entulhos. Nas suas preces você está blá, 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 blá. Como diz aqui, né? Aqui no Ocidente as pessoas oram assim. Sentou, fez a sua prece, terminou a prece, abriu os olhos e vai-se embora. Nem fez meditação antes para entrar em comunhão, né, com as dimensões mais superiores. Vou fazer 10 minutinhos de meditação ou 5. Depois eu vou fazer a prece. Terminou a prece, mais 5 a 10 minutos de meditação, para que eu possa receber as benemerências da prece e a intuição. Porque Deus fala conosco através da meditação. E quando você está orando, você está falando. Mas se você não silenciar o seu interno, você não vai escutá-lo. E a voz dele é a nossa intuição. Você pede, Senhor, guia meus passos. Mas os seus passos estão indo sempre para a direção oposta do que você necessita e deseja. Você vai culpar Deus, você vai culpar seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, como se tivesse culpa pelas suas más escolhas. Não funciona dessa forma, tá? Sri Lahiri Mahachaya, um grande chefe de família e Kriya Yogi, indiano do século XIX, dizia: através da prática da Kriya Yoga é possível solucionar todos os problemas da existência humana. Lahiri era casado, trabalhava numa empresa, viajava muito, tinha 4 filhos, era 6, e alcançou a iluminação espiritual. Você que leva a vida mais confortável hoje e chega a qualquer desculpa de que você não tem tempo, é muita falta de vergonha na cara, né?
Porque naquela época de Lahiri, era uma época difícil. A Índia antiga não tinha a tecnologia que facilita hoje o seu trabalho. Né? Não tinha a disposição hoje, a facilidade da medicina, que facilita a tua vida hoje, que você pode marcar até através da internet. Banco, hoje nós temos bancos online. Temos hoje os bancos físicos que têm ali seus aplicativos, que facilitam a nossa vida. E você disse que não tem tempo, para mim essas pessoas estão no caminho errado. Não é para estar na Kriya Yoga. Se você vive sobre as veras desculpas, devido à sua preguiça física e mental, você é incapaz e não é merecedor de receber o presente de Deus, que é a Kriya Yoga, para dar o seu último passo de evolução na Terra. Você tem que ficar ainda nessa superficialidade. Você não está pronto para coisas maiores, além do seu ego, do seu orgulho e sua ignorância. Certo? Eu vou finalizar aqui, vou dar meu parecer final do nosso estudo, tá certo? O próximo tema é muitas religiões, um só Deus. Né? No meu entendimento é que nós deveríamos ter consciência do poder incomensurável que nós temos. Que nós devemos ter consciência de que nós podemos realizar tudo que nós desejamos. E se nós não realizamos, é porque nós temos dúvidas. E essas dúvidas elas se tornam maiores do que nossos anseios e desejos que nós devemos conquistar. As nossas certezas absolutas tá, para as coisas mais frívolas e fúteis que a vida não nos oferece, mas que nós criamos e desejamos essas futilidades. Você tem um tempo disponível para as suas práticas espirituais, mas começa a criar o quê? Vai preencher aquele tempo com coisas fúteis. Eu vou lá para o estádio ver futebol, vou para o carnaval, vou passar a noite em cara em festa. Eu quero fugir dessa solidão. Vou para o cinema, vou outra coisa. Tem que ter tempo para tudo. Tempo para Deus, que é as suas práticas de Kriya Yoga e meditação. Tempo para a sua família. Tempo para a sua religião. Tempo para o seu divertimento. Se você mantém uma disciplina, você consegue fazer tudo sem estar preocupado com o que vai fazer daqui a pouco. Porque quando você começa a dar prioridade a Deus, ele começa a reservar o tempo para você. Eu digo isso por experiência própria. Na época, eu tinha essa preocupação quando eu cheguei aqui no acidente. Mas eu percebi que quanto mais me aprofundava nos meus transes, nos meus extras, nas minhas práticas, Deus favorecia que eu tivesse mais tempo para mim, para que eu possa futuramente, no caso hoje, desde 2020, dar a outros a oportunidade de ter esse tempo, né, através dessa comunhão com Deus pela Kriya Yoga. E eu estive iniciando pessoas na Kriya Yoga já há alguns anos, e que hoje nós estamos aí em alguns países também, só no Brasil, que é a família pequena, mas que vai, com o tempo, vai crescer, porque aqui no Brasil nós somos muito novo ainda. Né? Quem é o único que representa a tradição mais antiga de Kriya Yoga aqui no Brasil, no momento, ainda sou eu. Né? Temos nossos acharyas, mas que ainda falta ainda muito ainda para levar esse título nas suas práticas. Né? E hoje nós estamos com um aluno na Romênia, que se iniciou e que vai ali representar a nossa escola. E já temos também na Alemanha, no México, nos Estados Unidos e alguns países, como também na Índia, principalmente. Tá certo? Alguém quer fazer algum comentário?